vida não é gentil. Ela é precisa. Ela não senta para negociar com seus traumas. Não pede licença para te testar. Não espera você estar bem. Ela simplesmente cobra. E quando cobra, cobra em moeda pesada. Tempo, saúde, dinheiro, dignidade, paz. E eu vou te falar uma coisa que quase ninguém admite. A maioria das pessoas não aprende. A maioria só repete. Repete os mesmos erros com nomes diferentes. Troca de cidade, troca de relacionamento, troca de emprego, troca de amigos, mas mantém o mesmo padrão. E depois chama isso de azar. Não é azar, é insistência no mesmo roteiro. Este vídeo é sobre 10 lições cruéis que a vida ensina na marra. Cruéis porque não pedem permissão e porque chegam quando você já está cansado, mas também libertadoras porque quando você aprende, você para de apanhar pelo mesmo motivo. Não pula. As lições são progressivas. As primeiras doem no orgulho. As últimas doem na identidade. E eu não vou adoçar, porque adoçar só prolonga a dor. Se você quer maturidade, você precisa aguentar a verdade. Uma coisa antes de começar. Cruel, aqui não significa pessimista. Significa honesto, significa sem fantasia, porque a vida real não premia intenção, não premia esperança, não premia discurso. A vida premia postura, premia repetição, premia quem sustenta. E a primeira lição já corta o mito mais comum, o mito do resgate. Vamos direto. Essa é a primeira lição, e ela é amarga porque derruba um vício emocional. Ninguém vem te salvar. Você pode ter gente que te ama. Você pode ter apoio. Você pode ter amigos, família, parceiros, seguidores, até desconhecidos que te estendem a mão. Mas no momento decisivo, aquele em que sua vida depende de uma escolha sua, ninguém entra no seu corpo e faz por você. Ninguém levanta por você todos os dias. Ninguém treina por você. Ninguém enfrenta seus medos por você. Ninguém segura a sua mente quando ela quer desabar. A fantasia do resgate é confortável. Ela diz: um dia vai acontecer algo. Uma oportunidade vai aparecer. Alguém vai perceber meu valor. Quando eu tiver apoio, eu começo. E enquanto você espera esse um dia, a vida passa e você vai ficando mais cínico, mais cansado, mais irritado. Porque no fundo você sente, você está esperando uma permissão que não existe. E aí vem o golpe real. Quanto mais você espera ser salvo, mais você se comporta como alguém que precisa ser salvo. Você treina dependência. Você treina desculpa. Você treina a ideia de que sua vida é responsabilidade de terceiros, e isso destrói sua força por dentro. A virada é brutal e simples. Apoio é bônus, não motor. Primeiro você se move, depois o mundo responde. Você não espera energia para agir. Você age para construir energia. Você não espera confiança. Você se expõe ao desconforto até a confiança nascer. Se ninguém vem te salvar, então você tem duas opções: se vitimizar ou assumir. E assumir não é virar solitário e frio. Assumir é parar de colocar o peso da sua vida nas costas de alguém que não acorda dentro da sua cabeça. E quando você aceita isso, você aprende a segunda lição. Nem todo mundo vai reconhecer o que você faz. E muitas vezes, quem você ajudou não vai te devolver nada. Vamos para ela. Você faz algo por alguém. Ajuda, orienta, escuta, apoia, empresta tempo, energia, atenção. E lá dentro nasce uma expectativa silenciosa. No mínimo, essa pessoa vai reconhecer. Só que a vida te ensina do jeito mais seco possível. Gratidão não é contrato. Tem gente que recebe e esquece. Tem gente que recebe e some. Tem gente que recebe e ainda te critica depois, como se você tivesse obrigação. E o choque não é a ingratidão. O choque é perceber que você estava fazendo o bem esperando um tipo de retorno emocional. Lealdade, consideração, respeito, presença. E aqui é fácil cair em dois extremos. Virar cínico e parar de ajudar, ou continuar ajudando todo mundo e se destruindo. Nenhum dos dois é força. Força é lucidez. Lucidez é entender que o que você faz pelos outros revela quem você é, mas não garante quem o outro vai ser. Você não controla o caráter de ninguém.
você controla o seu. E ao mesmo tempo, você aprende a selecionar. Porque maturidade não é virar amargo, é virar criterioso. Ajude sim, mas com limites. Ajude sem se colocar no lugar de capacho emocional. Ajude sem transformar bondade em autoabandono. E principalmente, pare de negociar com a expectativa de reconhecimento. Quando você ajuda esperando retorno, você cria dívida imaginária. E dívida imaginária vira ressentimento real. A vida não te proíbe de ser generoso. Ela só te obriga a aceitar que nem todo mundo vai te devolver na mesma moeda e que isso não pode te quebrar. Porque se a sua bondade depende do comportamento alheio, então não é bondade, é troca mal assumida. E quando você entende que gratidão não é garantida, você dá o próximo passo. Você para de acreditar que ser bom te protege. Essa é a terceira lição, a que destrói a ilusão de justiça automática. Existe uma crença infantil que muita gente leva para a vida adulta. Se eu for bom, a vida vai ser boa comigo. E aí a vida vem e ensina com violência emocional. Bondade não é escudo. Você pode ser honesto, educado, trabalhador, leal. E ainda assim ser traído, ser passado para trás, ser ignorado, ser preterido. A vida não consulta sua moral antes de te testar. O mundo não para e diz, essa pessoa merece sofrer menos. Ele só acontece. Isso não é um convite para se tornar cruel. É um convite para parar de ser ingênuo. Porque tem gente que confunde bondade com disponibilidade, confunde empatia com tolerância, confunde ser do bem com aceitar qualquer coisa sem reagir. E aí apanha duas vezes. Apanha da vida e apanha de si, porque se sente traído pelo universo. A lição aqui é simples. Você pode ser bom e ainda assim ter limites. Você pode ser gentil e ainda assim ser firme. Você pode ajudar e ainda assim dizer não. Você pode ter coração sem ter ingenuidade. Quando você entende que bondade não garante recompensa, você para de usar bondade como estratégia e passa a usá-la como caráter. Você para de fazer o certo esperando o prêmio. Faz porque você escolheu ser essa pessoa. E isso te fortalece. Por que você não desmorona quando o mundo não devolve? E tem um detalhe cruel. Quanto mais você se apoia na ideia de eu sou bom, então vão me tratar bem, mais você fica vulnerável à manipulação. Gente esperta usa sua culpa, sua necessidade de ser aceito como bonzinho para te puxar. E você cede para preservar a imagem. É por isso que a vida ensina. Caráter não é fraqueza, mas caráter sem postura vira alvo. E quando você começa a construir postura, outra coisa fica clara. O barulho que muita gente faz não é força, é compensação. E essa é a quarta lição. A vida vai te mostrar, cedo ou tarde, que barulho não é poder. Muita gente grita porque não aguenta o silêncio. Muita gente acusa porque não aguenta a responsabilidade. Muita gente se exibe porque não aguenta a própria mediocridade em segredo. Você vai ver pessoas falando de disciplina sem ter rotina, falando de fé sem ter ação, falando de caráter enquanto traem em pequenas coisas, falando de projetos enquanto vivem de promessas. E o mundo, por um tempo, até acredita, porque palavras seduzem. Só que existe um lugar onde ninguém engana, o resultado. Quem faz de verdade não precisa anunciar o tempo todo. Quem constrói de verdade costuma ficar quieto porque está ocupado. Quem está evoluindo de verdade não tem energia para espetáculo. Espetáculo é para quem precisa de validação constante, porque não tem sustentação interna. E aqui tem uma armadilha. Você pode virar uma dessas pessoas sem perceber. Você fala para aliviar a culpa de não fazer. Você promete para ganhar o carinho do vai dar certo, sem pagar o preço do faz hoje. Você se cerca de conversa bonita para não encarar a própria falta de entrega. A vida ensina do jeito frio. Discurso não compra respeito por muito tempo. Pode atrair atenção, mas não sustenta. Atenção sem substância vira ridículo. É ridículo, dói. Então a lição é, cala e faz. Menos anúncio, mais entrega. Menos indignação, mais postura. Menos explicação, mais consistência. Porque no fim, é o que você faz quando ninguém está olhando que define o seu peso.
E esse capítulo prepara a lição mais dolorosa para muita gente. Tem relações que você chama de amor, mas na prática são dependência. E a vida vai quebrar isso, ou você vai continuar se quebrando. Vamos para a quinta lição. Essa lição dói porque ela arranca romantização. Amor sem respeito é dependência. Você pode chamar de amor, mas se você vive pisando em si para manter alguém, isso não é amor. É medo de ficar só. Você pode chamar de relacionamento, mas se você precisa aceitar humilhação para não perder a pessoa, isso não é vínculo. É prisão com decoração emocional. O mundo te ensinou que amor aguenta tudo, que quem ama suporta, que todo relacionamento tem fase ruim. E isso é verdade até certo ponto, porque fase ruim não é falta de respeito, fase ruim não é manipulação, fase ruim não é mentira repetida, fase ruim não é você diminuir para caber. A vida ensina na marra quando você percebe que passou anos tentando ser suficiente para alguém que nunca teve intenção de te respeitar. Ou quando você percebe que estava mais apegado à promessa do que à realidade. Ou quando você nota que sua paz virou moeda de troca. Se eu reclamar da briga, então eu fico quieto. E aí você troca a verdade por migalhas de estabilidade. Dependência tem um padrão. Você tolera o que te destrói porque a alternativa parece pior. Parece pior ficar só, recomeçar, enfrentar o vazio, admitir que você escolheu errado. Então, você fica, e a vida vai cobrando com juros, autoestima, energia, foco, saúde. E sabe o que é mais cruel? Muitas vezes, o outro nem precisa ser um vilão. Às vezes a pessoa só é o que é, imatura, egoísta, instável, indisponível. Quem insiste é você. Quem cria esperança em cima de sinal ruim é você. Quem negocia dignidade é você. E admitir isso é doloroso porque devolve a responsabilidade. A lição é: amor sem respeito não se conserta com mais amor, se conserta com limite, com postura, com decisão e às vezes com saída. E quando você aprende a não implorar por amor, você entende outra coisa. O mundo não te recompensa por intenção, nem por sentimento. Recompensa por entrega. E isso nos leva direto à sexta lição. A vida não lê a sua mente. O mercado não sente a sua boa vontade. As pessoas não vivem dentro da sua intenção. O mundo responde ao que aparece. Entrega. Você pode ter a melhor intenção do planeta e ainda assim produzir pouco. Você pode querer muito e agir pouco. Você pode ser uma boa pessoa e continuar sem construir nada concreto. E aí nasce a frustração. Porque eu não sou reconhecido? Porque o mundo não reconhece potencial, desejo ou esperança. Reconhece valor gerado. Isso não é crueldade, é estrutura. É assim que qualquer sistema funciona. Quem resolve problemas, ganha espaço. Quem entrega com consistência, cresce. Quem aparece só quando dá vontade, some. E a mentira mais comum é achar que se esforçar é o suficiente. Esforço sem direção vira cansaço. Cansaço sem resultado vira amargura. Amargura vira desculpa. E pronto, você volta para a estagnação. Agora com uma narrativa bonita sobre o mundo não valoriza ninguém. Valoriza sim. Valoriza quem entrega o que promete. Valoriza quem aprende rápido, ajusta rápido, repete rápido. Valoriza quem sustenta. Então a lição não é trabalhar até morrer. A lição é parar de viver de intenção. É escolher um caminho, treinar, melhorar, produzir, medir, ajustar. É ser a pessoa que faz o combinado mesmo quando ninguém está batendo palmas. E quando você começa a entregar de verdade, uma dor inevitável aparece. Você percebe quantos anos você colocou em coisas erradas. E isso arrebenta, porque você entende que perdeu o único recurso que não volta. Essa é a sétima lição, a que dá um nó no estômago. Vamos nela. Uma das lições mais cruéis da vida é essa. Você vai perder tempo. E não é um pouco. Às vezes são anos. Anos num trabalho que te mata por dentro, mas te dá a desculpa de pelo menos eu tô pagando as contas. Anos numa relação que nunca foi reciprocidade. Só hábito. Anos tentando provar valor para gente que só te mantém por perto enquanto é conveniente. Anos adiando um projeto porque ainda não é a hora. E quando você olha para trás, não é que aconteceu uma tragédia. O tempo simplesmente escorreu.
O mais perverso é que o desperdício quase sempre é silencioso. Não tem música triste, não tem aviso, tem rotina, tem repetição, tem você dizendo só mais um pouco até virar já foi. E aí nasce um mecanismo que destrói muita gente. Você fica tanto tempo em algo errado que começa a justificar para não sentir vergonha. Você pensa, se eu sair agora, vou admitir que errei. E para não admitir, você fica. Isso tem nome: custo afundado. Você continua pagando porque já pagou demais. E isso transforma a sua vida numa prisão construída com a sua própria teimosia. A lição aqui é dura. Não existe investimento mais caro do que insistir no errado por orgulho. Não é nobre, não é lealdade, é medo de recomeçar e medo de olhar no espelho. O antídoto é perguntar: isso me constrói ou me diminui? Isso melhora meu futuro ou só mantém meu presente suportável? Isso me aproxima do que eu digo que quero ou só me dá anestesia? E quando você começa a cortar cedo, aparece outra verdade. Você percebe que muitas das dores que você tem hoje não são inevitáveis. São dores que você evitou sentir na hora certa. E dor evitada sempre volta maior. Essa é a 8ª lição. A vida ensina com repetição. Se você não encara uma dor quando ela chega pequena, ela volta maior. Sempre. Dor evitada volta maior. Você evita conversar para não criar conflito. A relação apodrece. Você evita disciplina para não sofrer agora. Seu corpo cobra depois. Você evita encarar um trauma com honestidade. Ele vaza em vícios, em ansiedade, em raiva, em escolhas ruins. Você evita dizer não. Vira refém. Você evita o silêncio. Vira dependente de ruído. E a parte cruel é que evitar dá alívio imediato. Por alguns minutos você sente paz. Só que isso não é paz, é anestesia. É você comprando conforto com juros altos, porque o que você evita não desaparece. Ele se acumula no fundo e vira peso. E um dia você acorda sem saber por que está exausto, por que está irritado, por que está vazio. Você acha que é o mundo. Não. É a conta do que você foi empurrando. A dor tem 2 opções: te transformar ou te dominar. Ela te transforma quando você atravessa. Quando você encara o desconforto com intenção. Eu vou sentir, vou entender, vou ajustar, vou agir. Ela te domina quando você foge. Não hoje, deixa para depois, eu mereço descanso. E aí você não descansa, você só posterga. A lição não é romantizar sofrimento, não é buscar dor. É parar de fugir do que precisa ser resolvido. Porque a vida não respeita a sua fuga. Ela só aumenta o volume até você ouvir. E aqui tem um ponto decisivo. A pessoa forte não é a que não sente, é a que não foge. É a que aguenta o desconforto necessário para não viver uma vida inteira de desconforto acumulado. Quando você aceita isso, acontece uma consequência social que pega muita gente de surpresa. Você começa a mudar e as pessoas somem. Você corta hábito, corta excesso, corta ruído e fica só por um tempo, e isso assusta. Por isso, a vida ensina a 9ª lição. Evolução cobra solidão temporária. Vamos para ela. Você cresce e de repente o seu ambiente fica pequeno. Você muda e de repente certas conversas ficam vazias. Você para de beber o que te destrói, para de sair só para anestesiar, para de rir do que te humilha e algumas pessoas param de te chamar. Evolução cobra solidão temporária. Isso não é drama, é matemática. Quando você muda padrão, você muda acesso. Quando você eleva o que aceita, você reduz companhia. E no começo parece punição. Eu tô ficando só. Mas muitas vezes é proteção. Porque não dá para construir uma vida forte rodeada de hábitos fracos o tempo todo. O problema é que muita gente não aguenta essa fase. A pessoa começa a evoluir, sente o vazio social e volta correndo para o antigo ciclo, só para não encarar o silêncio. Volta para o relacionamento meia-boca, volta para a turma que só sabe reclamar, volta para a rotina que mata e chama isso de equilíbrio. Não é equilíbrio, é medo. A lição é: solidão não é fracasso. Solidão, às vezes, é transição. É você no intervalo entre a identidade antiga e a nova. É desconfortável porque você ainda não se acostumou com o padrão alto. Mas se você sustenta, você encontra novos ambientes, novas referências, novas pessoas. Ou, mais importante,
Você aprende a não depender de plateia para continuar. E isso te prepara para a última lição antes da verdade final. A vida não testa você quando você está forte. Ela testa quando você está cansado. Quando você já fez muito e não viu retorno. Quando você quer desistir. É aí que ela decide se você é real ou só discurso. Vamos para a 10ª lição. A vida não testa você quando está fácil. Ela testa quando você está no limite. Quando você está exausto, quando ninguém reconhece, quando parece que não muda nada. O teste chega quando você está no limite. E é por isso que tanta gente quebra. Porque a pessoa acha que o momento de provar é quando ela está inspirada, confiante, com energia. Não é. O momento de provar é quando você não tem nada disso e ainda assim precisa escolher. Você vai manter seu padrão ou vai voltar para o velho você? É nesse ponto que o caráter aparece. Não o caráter que você diz que tem. O caráter que você pratica. Porque quando a dor aperta, a máscara cai. Você vê quem você é de verdade. Se você foge, se você se justifica, se você explode, se você culpa, se você se entorpece, ou se você respira e sustenta. E tem um detalhe cruel. O teste costuma vir injusto. Você já estava tentando. Você já estava mudando. Você já tinha feito progresso. E aí vem mais uma pancada. É aí que a vida mede a sua persistência. Não para te humilhar, mas para filtrar. Porque resultado grande não combina com mente frágil. Resultado grande exige alguém que aguenta a fase em que tudo parece perdido. Nesse momento, muita gente confunde desconforto com sinal de parar. Mas desconforto, muitas vezes, é sinal de que a mudança está funcionando. O cérebro resiste quando você quebra padrão. O ambiente resiste quando você para de ser previsível. E a vida resiste quando quer ver se você é real. Então a pergunta não é, por que comigo? A pergunta é, o que eu faço quando ninguém vê e quando dá vontade de desistir? Porque é isso que você repete no limite que vira seu destino. E depois dessa lição, a vida te entrega a verdade final. Aqui encerra a negociação com o vitimismo. A vida não te deve nada. Isso é duro e é libertador. Vamos fechar com isso. Aqui está a verdade que encerra a fantasia. A vida não te deve nada. Ela não te deve justiça, não te deve conforto, não te deve reconhecimento, não te deve uma infância perfeita, não te deve um amor recíproco, não te deve um caminho fácil só porque você sofreu. E se você insistir em viver como se ela devesse, você vai passar a vida inteira com raiva, esperando compensação. Isso soa cruel porque toca numa ferida real. Muita gente apanhou demais sem merecer. Muita gente foi ferida, negligenciada, passada para trás. E não é justo. Mas a justiça do passado não devolve o futuro. O que devolve é postura. Entender que a vida não te deve nada não é se humilhar, é se libertar. Porque no momento em que você para de esperar que o mundo te trate como deveria, você começa a agir como precisa. Você começa a construir o que faltou. Você começa a se proteger do que te destrói. Você começa a se responsabilizar pelo que é sua tarefa. Não pela culpa do que fizeram com você, mas pela cura do que ficou em você. Essa mudança é a diferença entre quem vive pedindo permissão e quem vive tomando decisão. Vítimas pedem explicação. Protagonistas criam estrutura. Vítimas esperam reconhecimento. Protagonistas criam resultado. Vítimas contam história. Protagonistas fazem. A vida pode ter sido injusta com você, mas ela vai continuar sendo indiferente. E aí entra a escolha madura. Você vai usar isso como desculpa para se afundar ou como razão para virar alguém que ninguém derruba. E agora a gente fecha do jeito certo, sem frase bonita para te consolar, mas com compromisso para te mover. Porque se você entendeu e não fizer nada, você só virou espectador da própria dor. Vamos encerrar. Agora eu quero que você seja honesto, sem teatro. Porque esse vídeo não serve para você concordar. Serve para você mudar de postura. Comente aqui embaixo. Qual lição te acertou com mais força? Qual foi a que você já sabia, mas evitava admitir? A do resgate? A da ingratidão? A de perder anos? A da dor evitada? Escreve sem justificar, sem tentar parecer forte. Só verdade. E eu quero uma confissão simples. Qual padrão você vem repetindo que a vida já te cobrou mais de uma vez? Porque se a vida se repetiu, é porque você não aprendeu.
E se você não aprendeu, vai pagar de novo. Agora, compromisso prático de 7 dias. Escolha uma coisa que você vem adiando e defina um mínimo diário. Pequeno, mas inegociável. 7 dias. Sem dramatizar, sem anunciar. Faz e pronto. Porque a vida responde à repetição, não à intenção. Se você realmente entendeu uma coisa hoje, que seja essa: ninguém vai te dar de presente a vida que você quer. Você vai construir, ou vai aceitar viver a vida que sobrou. E se você acha que esse vídeo é duro, ótimo. A vida é mais dura. Pelo menos aqui você está escutando antes de apanhar de novo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. E fica a pergunta: qual lição você aprendeu do jeito mais caro? E qual compromisso você assume agora, antes que a vida te ensine na marra de novo? Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.